Vamos dar continuação, né? Depois de um momento de lanche, de conversa. É bom esses momentos também, né? Não só essa partilha da palavra, mas também a gente conversar, trocar uma ideia. Muitas vezes alguém que a gente não vê há algum tempo, matar a saudade. O povo de Deus também precisa disso. Eu não sei se você sente falta, mas eu sinto falta disso. Antigamente a gente tinha mais isso. A gente tinha mais momentos de social. Mas com o tempo Deus vai restabelecendo isso também e vai nos ajudando a voltar a ser o povo que Deus quer. Amém? Amém. Vamos louvar mais uma vez o nome de Deus. Vamos cantar um louvor que declara. Primeiro ele fala que o mundo vai mal, e isso está claro. Mas qual que é a minha posição quando o mundo vai mal? Qual que é a minha posição quando, como o Diego falou, as pressões vêm, a economia vai mal, você vê que o mundo está caindo, e o homem do mundo procura cada vez mais o mundo, e nós devemos procurar ir na contramão. Pode cair o mundo, estou em paz, estamos em paz, precisamos procurar essa paz, mas não é a paz, aquela paz dormente, sabe? É a paz ir para frente. Somos um movimento, e o movimento caminha, precisamos andar. Louve a Deus nesse momento, mais uma vez. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor.
passageia, a vida passa, e tudo que ela traz, não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. Convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías 65, só vamos ler um verso, o verso 24. Isaías 65, 24, diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Este verso, ele fala muito sobre Deus, mas ele também fala muito sobre a minha atitude. Deus, ele tem uma promessa nesse verso. Ele fala que, porque ele sabe realmente o que eu e você queremos, ele sabe, e mais, ele sabe realmente o que eu e você precisamos. E o verso diz que antes que eu fale, ele já sabe, antes que eu clame, ele já ouve, e ele responde. Mas tem uma atitude minha, pedi para o Rafael, por favor, pôr um fundo musical, propício para oração, porque de nada adianta todo este enfeite, todo o empenho feito pela Ana Flávia e pela equipe jovem, se todo louvor cantado, todo louvor falado, se nós não se se essa noite não valer para que nós se acheguemos mais perto de Deus. E Ele promete responder a minha e a sua oração. Então eu preciso orar mais. Eu preciso, assim como Daniel, e a gente está estudando, ter uma vida de oração. Não é só oração aqui, mas é oração na sua casa, no seu quarto, com a sua esposa, com o seu esposo. Nós precisamos... Deus quer nos ouvir, Ele já sabe. Olha que Pai amoroso. Ele já sabe tudo que eu vou falar, mesmo assim Ele quer ouvir. Porque, como o Diego falou,
Deus quer relacionamento. E quando eu converso com alguém, não tem como eu dizer que sou amigo de alguém se eu não tenho relacionamento, se eu não converso com esse alguém. Neste momento, é um momento muito especial. Especial como todo o programa, mas é um momento especial de você e Deus. Você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado mesmo. Nós teremos 5 minutos. Você tem 5 minutos para orar, para pedir para Deus. E como o tema, que é Ezequiel 37, sugere restauração, nós vamos dar aqui uma dica. Ore por um ponto na sua vida que você quer que Deus restaure. Pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua saúde física, pode ser o seu relacionamento com Deus, que eu penso e a Bíblia diz que é o principal. Ele falou que busque a Ele, o resto Ele dá um jeito. Então, 5 minutos. Ao término dos 5 minutos, eu vou orar aqui e vamos terminar esse momento de oração e vamos dar prosseguimento à vigília, tá? 5 minutos. Você ora do jeito que você quiser, de joelhos. É o seu momento individual com Deus. Clame a Deus por restauração. O verso de Isaías diz que Ele te ouve e Ele te responde. Ele me ouve e me responde. Honras e glórias a Deus por isso. Esse é o momento. Clame a Deus por restauração na sua vida. 5 minutos. Ao término dos 5 minutos, eu vou fazer uma oração aqui.
Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos mais uma vez, ó Pai, não só pelo que o Senhor nos dá, pelo que o Senhor nos deu e ainda tem preparado para nós. Nós te louvamos, ó Pai, principalmente porque reconhecemos a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, ó Pai. Nós te louvamos pelo que o Senhor é. Nos ensina, ó Pai, apesar de termos os nossos clamores, mas a confiar em Ti, que o Senhor dirige as nossas vidas e o Senhor tem a forma certa de direção, tem a forma correta, que está longe do nosso entendimento. Por favor, ó Pai, nos ensina a confiar em Ti. Cada filho seu que se achegou aqui hoje, se achegou com um clamor no coração, com um pedido especial. Uma coisa, ó Pai, que só o Senhor conhece a fundo, conhece até melhor que ela, conhece até melhor que eu. O Senhor conhece o meu problema melhor do que eu. O Senhor conhece o que mais nós precisamos. Pai, se porventura nós pedimos aqui, neste momento de oração, alguma coisa que não é da sua vontade, Pai, põe no nosso coração, acalma o nosso coração e mostra para nós, ó Pai, que a melhor coisa é seguir o que o Senhor tem para nós. Nos ensina a confiar em Ti, ó Pai. Devolve, restaura o que cada um precisa ser restaurado em cada vida aqui, em cada família aqui representada. Muitos que estão aqui pediram talvez por restauração da saúde física de algum ente querido, de algum dele próprio, Pai. Pai, restaura a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Neste mundo tão mau, tão vil, não nos deixa perder o foco de que somos forasteiros, estamos de passagem neste mundo e que este mundo não nos prenda aqui. Que nada neste mundo, por melhor aparentemente que seja, por mais gostoso que seja, nada neste mundo nos tire a vontade do céu, nada neste mundo nos tire o vigor de trabalhar para Ti, de trabalhar na Sua causa. Por favor, ó Pai, tudo que pedimos aqui, que não seja a Sua volta, a Sua vinda, ó Pai, é um mero remédio para a dor. É aquele remédio que você toma e amanhã já está com dor de novo, porque passa o efeito. O melhor e maior remédio que nós clamamos, que o Senhor atenda ao nosso pedido, é que o Senhor venha logo, venha em nossa geração. Por favor, ó Pai, tem misericórdia de nós estamos cansados deste mundo. Nos ensina a andar contigo, para que naquele dia o Senhor olhe para nós e nos reconheça, e nos convide a estar do seu lado, e conosco os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que amamos. Por favor, tem misericórdia de nós, continua conosco, principalmente ao sairmos daqui. No nome de Jesus que eu te peço tudo isso e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Bom, nesse momento teremos mais um sorteio, então vocês que têm o numerinho aí, fiquem atentos que a gente já vai sortear o primeiro brinde. Pode soltar, Rafa, fazendo favor. Número 50, alguém?
Pode sortear. 88. Ninguém? Próximo. 88? Pode vir então, 88 e o 98. 98 ninguém? Próximo. 75. Ninguém? Próximo. 25. A Jéssica. Próximo. Número 37. Ninguém? 23. O irmão. Próximo. 97. Ninguém? Próximo. Aqui, temos o 97. Boa noite. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a nós. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele dá a mim de poder participar de um programa da igreja e de poder estudar a Tua Palavra. Eu sempre digo isso e vou sempre dizer quando eu tiver essa responsabilidade. A mensagem, quando ela é enviada para a igreja, o termômetro que eu sei que é Deus falando é quando a mensagem serve para mim. Se eu sentir Deus falando para mim, particularmente, é porque é para a minha igreja. Estou dizendo isso quando eu vou pregar, porque tem as mensagens mais íntimas, mais particulares. E eu confesso que, ao estudar o tema, que é o tema da noite, Ezequiel 37, confesso que Deus falou muito, falou tanto, que tudo que Ele falou comigo, o tempo que eu tenho não seria o suficiente. Mas eu acredito que 1h30 eu vou terminar. Não se preocupe, é uma brincadeira. Vou tentar seguir, Ana, o cronograma. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de falar bastante. Gosto de falar porque eu me entusiasmo. Eu gosto de conversar, embora os que me conhecem sabem que eu sou um pouco quieto, sou um pouco tímido. Mas eu gosto de conversar. Quando eu pego numa conversa, eu vou longe na conversa. Mas falar da palavra de Deus, quando Deus falou comigo, é algo que traz muita satisfação, muito prazer, muita alegria. Então não dá vontade de parar. Mas eu sei que muitos têm vontade de parar de me ouvir. Então por isso às vezes eu percebo e paro antes. Mas antes de a gente estudar, eu gostaria de mais uma vez, nunca é demais, conversar com o Senhor. E como eu disse, eu gosto de conversar. Com Deus deve ser mais ainda. Feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, faça a sua oração, intercedendo por esse momento agora.
Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra. O Senhor escolheu esse Teu servo. Eu aqui reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez e a minha pecaminosidade. E eu tenho certeza que a sua igreja também nesse momento reconhece em si e reconhece em mim. Por isso eu suplico, ó Pai, que nada do que venha a ser dito aqui venha a ser dito para méritos meus, para mérito de homens, mas que seja para honrar o Teu nome, reavivar a Tua igreja. Faça-se presente, aliás, permaneça conosco, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma leitura de Ezequiel 37, só que eu quero fazer uma leitura, abra aí a sua Bíblia, e eu quero fazer uma leitura com animação. Quando eu digo animação, não é que nós vamos pular de alegria e ser animados, embora a gente tenha que estar animado ao ler a palavra, mas uma animação em vídeo, que eu acho que ajuda. Eu vou pedir para que vocês deixem aberto em Ezequiel 37, capítulo 37, verso 1, e eu vou tentar ler lá na tela. Se eu não enxergar, eu vou virar para cá. Peço permissão para vocês para eu virar para cá, porque enquanto está acontecendo, o vídeo está passando, eu vou lendo para eu acompanhar. Mas nós vamos ter a palavra no decorrer da reflexão. E eu gostaria que vocês também acompanhassem o vídeo enquanto a gente assiste, a gente lê. Por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes teus ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, farei entrar em vós o Espírito, e então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, e enquanto o profeta profetizava, houve um estrondo, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu, e eu olhei, e eis que os tendões, e estendeu a pele sobre eles por cima. E então disse a mim: profetiza ao Espírito e dize ao Espírito: vem dos quatro ventos, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e puseram-se em pé, e viveram, e o exército grande em extremo. A leitura ficou um pouco rápida, porque o vídeo correu, eu acho que ele correu mais do que o normal, mas essa mensagem está... Pode tirar da tela? Essa mensagem é uma mensagem que possivelmente todos conhecem. Confesso que eu conhecia essa mensagem, mas há pouco tempo ela falou mais fortemente ao meu coração. Foi num treinamento que nós tivemos de jovens em Araçoiaba. A Ana, Giovanni, pessoal que eu não recordo o nome, mas estávamos todos lá. Que profecia é essa que Ezequiel recebe? Para quem essa profecia ela é direcionada? Para que público? Uma profecia ela é dada, ela é sempre direcionada. E na maioria das vezes, a profecia é direcionada a um público.
quase na totalidade das vezes, ela é direcionada a um público, a um povo, a um número de pessoas. Pequenas são as profecias direcionadas diretamente a uma pessoa. Na cultura judaica, deixar um cadáver exposto era algo inaceitável, era algo deplorável e considerado imundo. Essa é a condição em que Deus coloca o profeta. O profeta Ezequiel é levado a esse cenário. Esse cenário que aqui foi simbolizado com folhas e ossos de isopor. Eu acredito que você, quando entrou, você achou diferente, mas eu não sei se isso te assustou, os ossos. Até porque eu acredito que você imaginou que esses ossos são os ossos fictícios. Agora, se coloque na condição do profeta. Se imagina você chegando num cemitério aberto, cheio de ossos espalhados. Se para você é assustador, imagine para um profeta que considerava aquilo imundo, o judeu, impuro, algo deplorável. Eu quando eu fiz faculdade, uma matéria que eu aprendi a gostar muito era anatomia. E lá onde eu estudei tinha os corpos para estudar. Corpos humanos. Eram corpos verdadeiros no laboratório de anatomia. Eu me lembro que quando eu entrei a primeira vez no laboratório, eu me senti mal. Estar diante de uma situação, diante de uma vida, na realidade, não diante de uma vida, diante de um corpo sem vida, diante da morte, músculos aparentes, ossos aparentes, o cérebro aparente, algo realmente chocante. Eu aprendi a gostar do corpo humano, mas aquela situação nunca foi confortável. Toda vez que eu entrava naquele laboratório, algo me fazia sentir mal. Eu fico imaginando o profeta nessa condição. Se alguém que não tinha essa cultura, alguém que não tem essa cultura tão forte, embora a gente tenha medo, porque desde criança a gente é ensinado, ou a televisão, ou a mídia, que caveira é morte, é medo, é assustador, é perigo. Mas eu acho que não se compara a visão que o Ezequiel, que o profeta teve. Deus não somente apresenta a visão, Deus faz com que o profeta ande no meio dos ossos. Já imaginou a situação que o profeta sentiu? Como ele se sentiu? E agora ele andando nos ossos. Eu fico pensando que ele ficou com medo de andar, de tocar nos ossos, porque se ele tocasse nos ossos, ele era considerado um imundo, porque tocar em um cadáver era considerado imundo. E Deus faz com que ele ande no meio dos ossos. Mas agora observe o verso 3. Então Deus faz uma pergunta: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Deus parece que está querendo colocar Ezequiel numa situação complicada, ou querendo levar uma forte reflexão. Ezequiel tinha plena consciência de que Deus estava dando uma visão para que ele pudesse compartilhar, publicar aquilo que ele havia visto.
E ele faz a pergunta: pode esses ossos voltar a reviver? Você, na condição, nessa mesma situação, nessa mesma condição, você diria o que para Deus? O que você diria? Imagine, você agora chega lá no cemitério, você é levado ao cemitério, aqui da cidade. Estão espalhados ali ossos. E alguém lhe pergunta: é possível esses ossos voltar a viver? É possível ter vida nesses ossos? Qual seria a sua resposta? Respondam. Sim ou não? É não. Você já teve essa experiência? Você já ouviu alguém contando uma experiência real de que isso aconteceu? Não. Então o que você diria? Não, não é possível. É impossível ossos voltar a viver. E quando diz ossos, não diz esqueleto. Ossos são diferentes de esqueleto. E esqueleto é a formação do corpo, sem a pele, sem as vísceras, sem os músculos. É o corpo humano completo, isso é um esqueleto. Ossos é como está aqui, espalhados. Então a situação era mais difícil ainda. Ossos espalhados. Mas por que a resposta do profeta foi diferente da sua? Pense, por que a resposta do profeta foi diferente da sua? Você consegue responder? A resposta do profeta foi diferente da minha e da sua, pela fé daquele profeta. Então, se eu estivesse na condição do profeta, eu diria: não é possível. Mas o profeta diz: tu o sabes, Senhor. O que ele quis dizer com tu o sabes? Ele quis dizer: para o Senhor sim. O Senhor é que sabe disso. Para o Senhor nada é impossível. O que é impossível para Deus? Para Deus não há nada impossível. Eu tenho quase a certeza que em algum momento da sua vida, se você não se perguntou, você irá se perguntar: Deus, mas isso é possível? Porque a nossa fé ainda é pequena. Nós não criamos um relacionamento tão forte com o nosso Deus, a ponto de crer que tudo é possível. Nós dizemos isso da boca para fora, porque todo mundo diz, está escrito no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, todo mundo diz frases de efeito, mas realmente é isso que nós cremos? Para Deus tudo é possível. Para você, para o Deus que você crê, tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Então é possível. Mas não limite a Deus. Para Deus também não há limites, porque nós cremos, nós dissemos que cremos, mas nós limitamos Deus num espaço de tempo. Deus, eu creio que é possível, mas tem que ser agora. Nós limitamos a Deus. Deus não é um Deus de tempo. Deus é atemporal. É o tempo de Deus. É no tempo de Deus. Tudo é possível no tempo dele. Isso é fé. Esperar o tempo de Deus. E a fé tem que ser alimentada. Eu não posso limitar a Deus, porque senão a minha fé também será limitada ou condicionada. A resposta do profeta representa a condição da tua fé.
A sua resposta representa a condição da tua fé, da minha fé. A minha resposta representa a condição da minha fé. Pois afinal o profeta não confiava somente nos acontecidos, nos ocorridos, nas coisas naturais. O profeta confiava no poder sobrenatural de Deus. É por isso que ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes que é possível. O que seria natural? Um corpo desfalecendo, e você, com conhecimento de primeiros socorros, fazer o atendimento. Eu me recordo que, uns anos atrás, nós tivemos uma experiência foi muito preocupante, mas o final dela foi de louvor a Deus. Nós estávamos no final de ano, a gente sempre viaja com a família, e a gente iria viajar com meu sogro, minha sogra, eu, a Kelly e a Laura. E meu sogro veio para cá, para Itararé. Ele dormiu aqui, no outro dia seguinte sairíamos de viagem. E na manhã, na madrugada, a gente acordou para a gente sair bem cedo. Percebi sim um certo barulho diferente, uma reação diferente do meu sogro, né? Achei que fosse nada grave. Mas em um determinado momento, a minha sogra, eu morava no andar de cima, eu estava dormindo no andar de cima, eles no andar de baixo, onde eu morava aqui na Rua 24. E ela gritou e chamou e começou a falar alto, e eu desci, fui ver o que era, e eu percebi que ele estava passando mal. Ele dizia que estava com muita dor no peito, sentindo sufocado. Resumindo a história, foi tudo muito rápido, mas parecia que era uma eternidade. Mas resumindo, ele teve uma parada. Ele teve uma parada cardíaca. E foi assustador. Mas Deus me deu sabedoria e serenidade. Porque a minha sogra se desesperou. Ela começou a chorar. A Kelly desesperada, ligando para o SAMU. Ligando para o irmão. O SAMU já estava lá. Que até então a gente estava ali atendendo, mas foi no momento que o SAMU estava lá que ele teve essa parada. Por que nós consideramos que isso foi uma parada? Porque ele estava com os aparelhos. E de repente ele relaxa a musculatura, dá um suspiro e o aparelho para de funcionar. Aquele sonzinho de filme. Pi. Assustador isso. A socorrista olha para mim e faz assim, como se dizendo: acabou. E Deus me dá a luz. Eu olho para ela e falo: não, vamos fazer massagem nele, porque afinal ela não tinha tentado nada. Eu acho que ela se desesperou naquele momento, porque esse é um procedimento natural. Uma parada é você fazer uma massagem, isso é natural, ninguém desiste. O socorrista, ele nunca desiste. Ele sai do local do acidente e vai até o hospital e entrega fazendo massagem. Ele não desiste. Enquanto há a possibilidade de reabilitação, ele não desiste. E ela, acho que se assustou, se preocupou, ficou nervosa. Eu falei: não, massagem. Colocamos ele no chão então a situação, tiramos a roupa dele e ela começou a fazer a massagem. E dali uns instantes, ele deu um gemido e o coração voltou a bater. Que situação, que aquilo causou pânico. Mas isso é algo natural, algo que Deus deu uma luz, deu um conhecimento, porque eu havia estudado que era possível, eu havia visto várias situações, havia até feito treinamento para socorrista,
num período de estudo e faculdade. E então eu vi ali que eu poderia fazer alguma coisa. Mas enquanto eu fazia alguma coisa, a socorrista fazia alguma coisa, a minha sogra, o que ela sabia fazer, de joelhos, no pé da cama, clamando ao Pai. Ele sim tudo pode. Mas ainda a situação era favorável a nós, porque ainda havia condição e possibilidade. Mas nessa condição de ossos, o que pode ser feito? Naturalmente, nada. Ossos secos. E a palavra diz que era osso muito secos. Eles estavam sequíssimos. Quando ele diz sequíssimos, eu quero imaginar que nem aquele tutano, né? São cartilagem dentro do osso, já tinha mais. Ou seja, fazia muito tempo que estava ali. Agora eu volto a perguntar, para quem era essa mensagem? Para quem era essa visão? É para Israel. É para o povo de Deus, que estava corrompido, contaminado, sem vida. É para Israel. Estava em estado que não havia mais possibilidades humanas para restabelecer. A visão era dizendo a Ezequiel: esta é a condição do meu povo. E o que pode ser feito? E o que pode ser feito? Deus não esperava outra resposta de Ezequiel, a não ser a que ele deu. É possível, Senhor. Então, Deus disse para ele falar com os ossos. Mas o que ele disse para ele falar com os ossos não era simplesmente uma conversa com ossos, era a palavra viva do Senhor. O que a palavra do Senhor pode fazer na vida humana? Transformar, restabelecer, reavivar. É a palavra do Senhor. É esse o poder da palavra do Senhor. Assim era a palavra de Jesus. Com a sua palavra, mortos ressuscitaram, cegos viam, leprosos eram curados, paralíticos eram sarados. É a palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor para mim e para você hoje? Qual é a palavra? A palavra do Senhor é essa. E aonde você guarda a palavra? Em que momentos estamos dando ouvido para a palavra de Deus? O que a palavra tem feito na minha vida? Então foi dito ao profeta. Isso parece estranho falar com ossos, mas não é uma conversa simples. É a palavra profética do Senhor. E a ordem do Senhor é algo que dá vida. É algo inanimado. É algo sem vida. E isso é dito ao profeta. Aonde não há vida, somente a palavra do Senhor pode reanimar, reviver, revigorar, restaurar. A palavra de Deus pode despertar. Sem a palavra de Deus não há revivamento. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma igreja é reavivada sem a palavra do Senhor. Nenhuma igreja é reavivada com mensagens de Facebook, de YouTube, de WhatsApp. Nenhuma palavra, nenhum coach, nenhum livro, nem palavras de autoajuda é capaz de fazer um morto reviver.
mas somente a palavra do Senhor. A minha preocupação é o que estamos buscando? Palavras de autoajuda na internet? Ou a palavra do Senhor? Palavra de autoajuda talvez possa te animar por um momento, possa te motivar para alguma coisa, mas ela é um remédio, como o Felipe disse, que dura por pouco tempo. O tratamento intensivo, o tratamento eterno é a palavra viva do Senhor, a palavra escrita, as sagradas escrituras. Somente essa palavra tem o poder para reavivar uma igreja no estado de ossos secos, no estado daquela visão. Somente a palavra do Senhor. Sem a palavra não há vida, sem a palavra não há comunhão. O que é comunhão? É relacionamento. Felipe bem disse aqui nos momentos de oração, é comungar, é conversar, é dialogar. Se você ora e não ouve, não lê, a sua oração pode estar sendo respondida e você não está percebendo. Porque você não deixa Deus falar, porque eu não deixo Deus falar, só eu falo, eu oro, mas não busco. Você já deve ter visto uma tirinha de revista, de internet, Deus fala comigo, e aí Deus pega e faz assim, ó, desenho da palavra. Como é que Deus fala? Deus tem vários métodos, mas o método mais eficaz é a sua palavra. Quer saber a resposta de Deus? Estude a palavra. Como diz o pastor Venefrides, leia o livro. Esse é o livro. Esse é o livro que transforma. Se não há comunicação, não há comunhão. E só há comunicação quando você fala e ele ouve. Quando ele fala e você ouve. Uma comunicação sem ruídos, sem interferência. Casados sabem muito bem o que eu estou dizendo. Se não há comunicação, não há comunhão. E você com certeza já deve ter tido essa experiência de você querer conversar com alguém, mas a pessoa não te deixa falar. Eu me policio porque às vezes eu faço isso. Eu fico tão empolgado com a conversa que às vezes só eu quero falar. Mas eu gosto de ouvir também. Mas às vezes eu me pego cortando as pessoas. Não deixa a pessoa falar. É chato isso. É chato e isso são ruídos na comunicação. São interferências. Assim, parece que a nossa experiência com Deus, só eu falo. Se pede e fala, e talvez gasta muito tempo falando com Deus, mas se não parar para ouvir, você nunca vai acreditar que Deus está respondendo. Para ouvir a palavra. Gaste mais tempo estudando a palavra. Quando a palavra do Senhor está presente, a oração não pode estar ausente. Quando Deus fala, nós ouvimos. Quando nós ouvimos, Deus fala. Na oração, Deus fala quando estudamos a palavra. E Deus me ouve quando eu falo. Quando eu clamo, quando eu suplico. Não há reavivamento sem oração. Não há reavivamento sem estudo da palavra. A comunhão com Deus gera comunhão com os irmãos.
uma igreja que é reavivada, uma igreja que vai ressuscitar, é uma igreja que vai prosperar na comunhão entre os irmãos. Se não há comunhão com Deus, é impossível a comunhão entre os irmãos. Se não tem comunhão com Deus, a igreja entra em conflito, porque é cada um querendo defender o seu interesse, não o interesse do eterno. Quando há conflitos, é porque a palavra do Senhor talvez esteja distante. Eu não estou dizendo divergência de ideias, porque isso é até importante. Mas quando a briga, divergência, conflito, a divergência de ideias gera conflitos, brigas, desentendimentos, racha a igreja, está faltando comunhão com Deus. Por isso não há comunhão entre homens. Para uma igreja ser viva é necessária a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E não palavras de autoajuda. Para uma igreja ser reavivada, precisa haver a palavra do Senhor. E não palavras de autoajuda. Mas isso é o suficiente? Não. Porque eu posso orar bonito aqui, posso ser como hipócrita, que ia em praça pública, orava, para que todos o vissem, treino minhas palavras, para fazer uma bonita oração. Eu posso estudar a Bíblia, e ter um bom conhecimento, posso sim, todos nós podemos, e apresentar uma boa oratória, apresentar um conhecimento. Eu debato com as pessoas, e eu convenço as pessoas, e eu deixo as pessoas sem resposta, porque eu tenho conhecimento da palavra, mas isso não é nada. Qual é a diferença? Porque nós percebemos que quando o profeta diz aos ossos, para eles terem vida, os ossos, vocês perceberam no vídeo, o vídeo ilustra bem, a palavra de Deus é clara, que começam os tendões se juntarem, os ossos se aglomeram, é formado o corpo ósseo, o esqueleto, os tendões, e de repente os músculos, a pele, e aquele corpo está preparado. E eu pergunto, qual é a diferença entre os ossos e o corpo? O que você responde? Me diga, qual é a diferença? Nenhuma. Não há diferença nenhuma. Talvez é essa condição que eu esteja, achando que tenho pele, achando que eu tenho tendão, que eu sou o suficiente, mas ainda falta o essencial. O que é essencial para reavivar uma igreja ser reavivada? O que é essencial, irmãos? Leia a palavra. Verso 6: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E depois, o que diz na sequência? Então vivereis. Somente o Espírito pode reavivar uma igreja. É um conjunto de obras. E uma igreja reavivada é uma igreja que não se preocupa com coisas aqui. É uma igreja que se preocupa com pessoas, não com coisas. Porque o Espírito reaviva a igreja. O Espírito faz a igreja reviver. O Espírito faz os ossos se juntar.
a carne, os tendões. Isso te lembra algum momento? Quando Deus põe a mão no barro, faz um boneco, e depois Ele assopra. Assopra o quê? O que quer dizer o assopro? Espírito, vida. É isso. E Deus traz a vida através do Espírito. Só assim a igreja pode viver, quando há o Espírito. E quem tem o Espírito? É aqueles que aceitam, aqueles que buscam a fazer a vontade de Deus, aqueles que oram, é aqueles que estudam, é aqueles que abandonam o seu eu, abandonam os seus próprios interesses e faz a vontade do Eterno. No verso 7, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Uma igreja reavivada, ela faz barulho. Os ossos se batem porque está reavivando. Não é uma igreja tímida que fica escondida. Ela se destaca, ela aparece. Porque essa é a igreja reavivada de Deus. Quando Deus reaviva uma igreja, ela se destaca, ela faz barulho. Quando eu digo barulho, não é barulho de gritos, bateria. É uma igreja que se destaca em salvar pessoas, reaviva a sociedade. No verso 8, onde parece ter vida, mas sem espírito nada de vida, não há diferença com o osso. No verso 10, então o profeta falou. Até então foi tudo que Deus mandou ele falar, e o verso 10 ele obedece. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou, e então os ossos se viveram e puseram-se em pé, um exército sobrenado numeroso. É isso que Deus quer fazer com o teu povo. Essa igreja aqui, eu acredito que, essa igreja local, estou dizendo, acredito que o número é muito maior do que esse. Agora, já imaginou se esse povo aqui hoje sai daqui reavivado? O que nós podemos fazer? O que nós seremos capazes de fazer? Eu quero encerrar com um vídeo de uma história de Derek Handman. Era um atleta dos 400 metros livre na Olimpíada de 1992, Barcelona. Não, acho que é Barcelona, não me recordo exatamente. Você imagina, você sabe a vida de um atleta, não é uma vida fácil. Ele se prepara para aquele momento, para aquela oportunidade. A vida dele é gasta para aquela oportunidade, para Olimpíadas, uma vez a cada 4 anos. Esse ano é o ano de Olimpíadas. Então muitos atletas já estão se preparando há muitos anos. Não foi diferente de Derek. E ele era considerado os favoritos para aquela prova. Mas eu quero que vocês observem o vídeo. Esse é Derek. Derek está na raia 5. É dada a largada. Tudo indicava que ele chegaria em primeiro lugar. Mas em um determinado momento da prova, ele sente a pena. Ele é penalizado com algo fora do seu controle. E ele perde. Então ele se vê derrotado, mas não destruído. Então ele se levanta. Ele diz para ele mesmo:
eu perdi a luta, eu perdi uma medalha, mas eu não vou deixar de honrar a minha vida, o meu esforço, o meu trabalho. E quando ele se vê já impossibilitados, alguém aparece. Sabe quem é esse homem? Seu pai. E percebam que os fiscais de prova querem tirá-lo, o pai, dali. E o pai afasta. E o pai, a princípio o pai diz: você não precisa fazer isso, filho. Mas o filho diz: não, vamos. E o filho é encorajado porque agora está sobre os braços do pai. Ninguém sabe quem foi o campeão dessa prova. Ele não é lembrado. Mas Derek é lembrado. Pelo seu esforço e a superação. Deus quer te abraçar hoje. Deus quer te levantar. Deus quer cruzar a linha de chegada, abraçado com você. Eu pergunto à igreja: você quer ser reavivado? Diga amém. Uma igreja precisa ser reavivada, ela precisa expor, colocar para fora. Não sinta vergonha de dizer um amém, não sinta vergonha de dar glória a Deus. Não sinta vergonha de glorificar, levantar as mãos. Eu sei que não é um costume da nossa igreja, mas não é pecado isso. Eu fico emocionado quando eu vejo algumas denominações, que as pessoas sentem ali a presença de Deus e elas querem chegar mais perto de Deus, e elas levantam as mãos como se Deus estivesse tocando e glorificam, e dizem amém, porque elas creem no poder. Nós cremos também, mas nós não fazemos barulho, nós somos muito silenciosos. Não estou dizendo que nós somos pentecostais, porque nós não somos. Pentecostais sim, eles se manifestam, mas qual o problema de dizer um amém? Quando eu entrei na igreja, a nossa igreja dizia amém. Eu vi as pessoas levantando as mãos. Parece que nossa cultura está deixando eu perder isso. A nossa igreja está esfriando. O povo de Deus está secando. Mas Deus diz hoje, a palavra dele: reaviva a tua igreja. Deus profetiza hoje: Espírito, entra nessa igreja e os coloca em pé. Esse é o desejo de Deus para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos cantarão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina destes nossos dias sair do seu normal, descerá sobre
viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina destes nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Esta música é o que fecha o sermão. Se você refletiu na letra, a letra falou exatamente o que eu quis dizer nesse tempo. Não havia outra música a não ser essa para esse sermão. O primeiro passo para o reavivamento é reconhecer qual a condição você está. Se você ainda se acha que tem pele, tem osso, isso não é nada. Você não é nada. Mas se você tem o Espírito, então você tem vida. Peça a Deus o Espírito. Feche seus olhos. Vamos ficar em pé? Bom Pai, aqui nós encenamos, aqui nós ilustramos, para tentar aproximar a nossa visão da visão do profeta, mas é muito pequena a nossa imaginação. Aqui nós imaginamos o que o Senhor quis dizer, mas o que queremos, Senhor, é que realmente algo aqui nessa noite possa ter nos tocado, que realmente nos toque, nos leva sentindo que estamos abraçados pelo Senhor, que reconheçamos, Senhor, que somos ossos sem vida, porque somente ossos sem vida podem depender totalmente do Senhor para reviver. Então que reconheçamos a nossa condição e que possamos reconhecer que somos ossos secos, ossos sequíssimos,
e dependemos somente do Senhor para reviver. Então reaviva esse povo, reaviva a tua igreja, nos coloca de pé como um exército, e que esse exército possa batalhar, para terminar essa obra, a obra de pregação, e o Senhor realmente volte, e que a chama do teu Espírito possa acender em nosso coração, o teu sopro de vida reaviva a nossa vida. Nos despeça em paz, na certeza que tivemos um encontro com o Senhor. E ao sairmos, que sintamos o teu braço, como Pai de amor, que quer cruzar a linha de chegada conosco. Nos dá uma boa semana, nos inspira e nos ilumina, em nome de Jesus, amém. Vamos finalizar nos braços de Jesus. Assim como o Ivan terminou o sermão, que você se sinta abraçado nessa nova semana. Não esqueça de cumprimentar quem está do teu lado nessa saída, desejar uma feliz semana. Deus os abençoe. Aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu